Oi, gente, meu nome é Gisele Madureira, eu trabalho na área de comunicação da ICOT e está começando mais um ICOTcast, hoje com um convidado super especial, super conhecido pela comunidade brasileira aqui na Irlanda, César Leite. Muito obrigada por vir aqui nessa correria maluca de quem já está pronto para viajar amanhã para Tailândia, para morar lá, certo? Certo. E antes de começar a entrevista, eu vou tentar contar uma história que eu tenho com você, não sei nem se você lembra, mas porque você conhece tanta gente também. Uma vez eu tava num shopping lá em Dublin 6 e eu tava com uma amiga minha, que é uma pequena empreendedora, lembra? Lembro. E a gente tava tentando vender as flores dela. E aí ela tava falando, acho que eu vou tentar vender minhas flores pra embaixada francesa, porque o nome da marca dela é um nome francês. Eu falei, por que você não tenta falar com a embaixada brasileira? Eu tenho contatos lá. Eu falei... Nem tinha, né? Assim, conhecia, mas não tinha seu número. E aí você passou na hora. Eu não acreditei, ela não acreditou, ninguém acreditou. E aí eu te gritei. A gente já tinha se visto, mas assim... Rapidamente, exato. E aí eu voltei a me apresentar. Você tava ali correndo, indo cortar o cabelo. Eu tava mal acompanhada, cara. Minha mulher tava do lado. Tá, então. Mas você tava sozinho. E aí... Eu fiquei assim, eu e minha amiga, a gente ficou impressionado, porque eu falei com você, você parou, você voltou pra ver o trabalho da minha amiga, você admirou, elogiou ela, foi atrás da sua esposa no shopping que tava fazendo compra, apresentou minha amiga o trabalho dela pra sua esposa, fez toda a conexão, a sua esposa também super solícita, a Solange, ajudou assim minha amiga, passou o contato, e assim, uma coisa que eu nunca imaginei que aconteceria de todas as formas. Então, essa pessoa que a gente está entrevistando hoje, que está sempre disposto a ajudar a comunidade. Agradeço, não sei nem se eu agradeci na hora, porque foi tanta emoção. Então, é o César que está aqui na Irlanda ajudando a comunidade brasileira, assim, literalmente. E, de novo, obrigada por aquele dia, obrigado por você estar aqui falando com a gente. E... eu queria que você começasse explicando quem é César, direto de Recife para a Irlanda. Deixa eu te contar um pouquinho. Primeiro eu quero agradecer essa oportunidade aqui de estar aqui com vocês, de me dirigir à comunidade brasileira. Vai ser aqui provavelmente a última entrevista, esse último contato. Mas, pelo menos nesse momento, né? Uhum. Eu tô indo pra Tailândia. Isso é normal no Itamaraty. A cada 3 anos eles trocam toda a equipe. Isso é regulamento. Uhum. É óbvio, né? Mas espero voltar. Na Tailândia eu estou à disposição. A Laurinha já sabe, ela já prometeu que vai me visitar. Vocês estão convidados, de fato. De fato, eu já falei, inclusive com o Thales, com o Thales Andrade. Gente, vocês quiserem fazer um podcast da Tailândia para cá, para ver o que o Brasil está fazendo lá, seria interessante. Sim. Seria muito, acho que é útil, né, mostrar. Ao contrário da Irlanda, que tem uma comunidade brasileira muito grande. Uhum. A gente estima em 75 mil hoje, né? A Tailândia só tem 300. Só tem 300, mas também de uma maneira meio paradoxal. O comércio com a Tailândia, o comércio bilateral, é quase 4 vezes o comércio que o Brasil tem com a Irlanda. Isso é um negócio bastante importante, focado no agronegócio, né? Uhum. Que é o setor, acho, da economia brasileira mais eficiente. Quando a gente fala em agronegócio, a gente pensa que é somente plantar. Não. Se vocês virem, se dedicarem um dia aí para o sul, sudeste, é tudo mecanizado. Isso é um negócio espetacular. A gente exporta para a Tailândia? Sim, a gente exporta para a Tailândia. Ele é um grande consumidor, então, exportador. E a gente importa material semi-manufaturado. Entendi. Porque, seguinte, no processo de desenvolvimento do Japão, o Japão descobriu, claro, algo que os alemães já sabiam há muito tempo, que é inovação. Uhum. O que dá realmente valor a um produto é o conhecimento. Não é nem o material, não é mão de obra, não é nada, é conhecimento. Uhum. Eu vou te dar um exemplo. Eu estou com esse relógio aqui. Se você for imaginar, aqui tem o quê? 200 euros de material
físico. Por que que o relógio custa caro? Tá? Veja o seguinte. Com esse material aqui, eu não posso produzir nenhum outro relógio a mais. Mas o conhecimento que está aqui, a pesquisa, eu posso reproduzir ad eternum. E é isso que torna um produto caro, né? Isso é algo que faz todo o diferencial. Então, o Japão descobriu isso. O Japão faz a parte de inovação, de pesquisa, e o Sudeste Asiático, né? O processo integrativo da Ásia, e o Japão transfere as indústrias que produzem as peças para os outros países, que provoca, claro, surtos de desenvolvimento nos outros países, mas que beneficia maiormente o Japão. Então, o Brasil importa da Tailândia produtos semi-manufaturados para as subsidiárias japonesas, ou de outros países também, instaladas no Brasil. Uhum. Então, tem esse aspecto. Isso é bastante importante, o comércio bilateral. Sim, diferente daqui na Irlanda, como você falou, que a relação maior é esse número de brasileiros Exatamente. morando aqui, na Tailândia vai ser uma coisa diferente, vai ser mais relações econômicas. Mais econômicas. Entendi. E tem também uma parte que é muito interessante, que é a divulgação da cultura brasileira. Uhum. Sabe, cada vez mais o Brasil se torna, a cultura brasileira, a sede ao mundo. Você vai para o Japão, você tem escolas de samba no Japão, muito levado pelos decassegues, né, os descendentes japoneses que voltaram para o Japão. Então, você tem escola de samba, você tem capoeira, como você tem capoeira aqui, como você tem o jiu-jitsu brasileiro. A cultura brasileira, como você tem em Abu Dhabi, você tem o jiu-jitsu brasileiro, você tem nos Estados Unidos, você tem... A cultura brasileira hoje, ela tem uma grande penetração no mundo. Então, essa parte importante que a gente pode trabalhar lá, que já está trabalhando lá, a divulgação da cultura brasileira. Entendi. A gente estava conversando agora, parece que tem um fotógrafo e uma Produtora de videomaker, conteúdo. né? Na Tailândia, enfim, que eu vou procurar para, de repente, é isso que interessa. Sim, eu acho que bastante gente começou a ir para Tailândia, já tinha bastante gente antes, mas principalmente depois da pandemia, por causa dessa facilidade de você ter um lugar acessível financeiramente, pagar aluguel, comida, especialmente se você tem um salário de algum outro país, né, que tem um salário que seja, por exemplo, um salário da Irlanda que você mora na... E tem uma coisa muito interessante, a Tailândia é um país turístico, né? As praias são espetaculares. E tem também um grande conjunto arquitetônico, budista, é um dos maiores do mundo. E você tem todo tipo de turismo, pode ter o turismo espiritual, o de lazer, tá? E uma coisa que parece que também é bastante, já é quase um lugar comum, é a cortesia do tailandês. Sim. Eles são muito corteses, são muito proativos e acolhedores. Sim. Eles acolhem, eles ajudam. Sim. Você já teve a oportunidade de ir na Tailândia antes? Não. Vai ser a primeira vez. Primeira vez na Ásia. Quando você... A gente já tá começando do final, mas aqui tá mas interessante. Quando você citou, né, que vocês ficam 3 anos, né? A sua função, você fica 3 anos no país, o André até tinha mencionado. Em 3 anos, você consegue fazer todo o trabalho que você precisa fazer? Não, ou precisaria de mais tempo? Não, mas aí não dá tempo também, não é? Na verdade, você tem que se contentar com aquilo que é possível. Sim. Tá? O ótimo é inimigo do bom. Faça o bom. Sim. O ótimo, enfim, será depois. E vem gente competente para complementar. O trabalho da embaixada não vai parar. Sim. O trabalho não vai parar. Eu saio daqui particularmente contente por toda essa interação que eu tive com a comunidade. Eu adoro a comunidade brasileira, eu respeito muito a comunidade brasileira. Sobretudo porque a gente estava comentando aqui, né, anteriormente, o imigrante, para mim, é um herói. Porque é a pessoa que diz, olha, minha vida não tá boa, minha vida não tá legal, eu vou mudar minha vida, o meu destino é meu. Sim. Vou enfrentar tudo e todos. Vou enfrentar tudo e todos. E se manda, né? Se manda sem saber o que vai encontrar. E eu respeito muito o imigrante. E a gente tenta imprimir isso, pelo menos dar essa perspectiva no tratamento lá na embaixada. Eu sei que muita gente
às vezes acha que é muito seco, mas são 75 mil brasileiros. Sim, E a é equipe, muita e a equipe gente. consular é pequena, é muito pequena. Além de mim, da vice-cônsul, né? Eu seria substituído, que é vice-cônsul. Uhum. A gente tem hoje 5 funcionários. 5 funcionários. Para Às atender vezes, toda essa para atender demanda. toda a demanda da comunidade. Não é que a gente não queira, é que às vezes não tem possibilidade física de fazer. No tempo que as pessoas talvez queiram ou precisem, Porque né? eles tomam de uma maneira muito pessoal. É urgente e tal. A gente entende a urgência. Mas, veja, casos urgentes a gente trata de maneira diferenciada. Uhum. Mas o que é urgente? Seria a pergunta. Não, o que é urgente? Urgente é você chegar e sabe, marquei minha passagem de férias e tô sem o passaporte. Meu passaporte está vencido. Poxa, quando você faz isso, para eu atender uma pessoa prioritariamente, eu deixo de atender os outros que já fizeram, Que estão na fila ali, que né? estão na fila. Uhum. Então, é essa individualização do que é urgente. Sim, Urgente para a embaixada é caso de morte, de doença. Isso é urgência, sim. tá? Pessoas em situação de vulnerabilidade, aí sim. Mas se você está com o passaporte vencido há 2 anos e vai viajar agora, precisa ter essa Noção, né? noção daquilo que é. Porque para eu priorizar um brasileiro, eu tenho que passar por cima dos outros. Sim. A gente vai voltar com essa questão do que o que a embaixada aqui na Irlanda pode fazer pelos imigrantes, pelos brasileiros. Mas antes eu queria saber, você fica aqui 3 anos, em qualquer outro lugar. Qual que é a pesquisa que você faz antes de ir para um lugar? Porque talvez pode É ser. meio aleatório. Não é assim, não. Você não vai. Não. Você prefere chegar lá e conhecer. Não, eu leio um pouco, a gente lê um pouco, a gente também não chega. Mas quando a gente entra no processo de remoção, o Itamaraty manda a lista de países. Porque assim, você tem postos A, B, C e D, Uhum. tá? Você não pode, o posto A, obviamente, é que tem melhor qualidade de vida. Você não pode ser removido de um A para um A. Por quê? Também é o mesmo caso de entender que tudo é isonômico. Se eu for de um A para um A, o meu colega não vai para o A. O meu Sim. colega pode estar num C ou num D. Hum, E seria injusto, isso não é isonômico. Então você, entendi. de um A, você pode ir para um B, C ou D. De um D você pode subir. Então ele manda uma lista dos países para os quais, onde tem vaga e que você pode. E aí a gente escolhe mais ou menos, negocia. Entendi. Então, por exemplo, não é um país que você não escolheu. Você tem essa opção de escolher o que já tá ali Tem dentro dentro de uma lista. desse contexto, né? Entendi. Contextualizado por isso, enfim. Você tem que entender também que observar que o outro tem o mesmo direito que você, Sim, tá? Então é mais ou menos isso que acontece. É certo. óbvio que quando me ofereceram a Tailândia, dentre os países, eu nem pensei 2 vezes. É fascinante, Sim. imagina. Eu estou em fim de carreira. Daqui para aposentadoria, quem sabe para a noite fria que me espera aí depois. Mas Aproveitar a oportunidade. É. isso que Itamaraty, eu respeito muito o meu ministério, me deu de grande. Uhum. A possibilidade de viver várias culturas, de interagir. Eu passei 16 anos na África, Em diferentes países. em diferentes países. Eu fiquei 2 anos e meio na Nigéria, muitos anos atrás, foi o primeiro posto. Uhum. Depois Você tinha fui. menos de 30 anos, você tava Eu entrei falando. para o Itamaraty com 22. E aí, sua primeira viagem foi. Aí eu já estava. Fiz o Rio Branco, Instituto Rio Branco, Aham. e eu saí com 26 anos Tá. para Nigéria. E de lá fui para o México, do México para Polônia, vi todo o processo de transição, né, do final do comunismo, o fim do Nossa, que comunismo, interessante. transição para o capitalismo, conheci todos os... Veja como é fascinante. E aí eu vou chegar depois ao ponto que eu quero. Tá. Aí voltei para o Brasil, aí quando saí de novo, fui para o Senegal, Uhum. que acabei ficando 5 anos e meio, um país
fiquei fascinado pelo Senegal. Do Senegal fui para Dinamarca, aí voltei para o Brasil, foi quando eu me separei de minha ex-mulher. Aí voltei para o Brasil, fui para o Senegal de novo. E aí voltei de novo para o Brasil, depois fui para a Suíça, Benin, Irlanda e agora Tailândia. Isso em postos permanentes. Fora isso, passei pela África do Sul, passei Zimbábue, Zâmbia, Guiné-Bissau. Nossa. Teve o México aí. Tem o México aí no meio também. Você morou também no México. Morei 4 anos. A gente tava Casei até com a mexicana. Casou com ele? Habla espanhol? Un poquito. No, es que conocí México por adentro. Taquita. Come taquita. Eu não hablo espanhol. Não, eles têm uma coisa genial que quando se faz assim, eles chamam hacer una taquiza. É uma mesa cheia de tacos meu Deus, deu sonho. Olha... E em que lugar que você morou no México? Só por curiosidade. No Distrito Federal. Tá, na cidade do México. É. A gente estava falando aqui antes que você tá mais de 43 anos no Itamaraty. 43. São quase 35 anos viajando pelo mundo. Mais ou menos isso. E quando a gente ouve você, tanto no Talkeando, quanto quando a gente conversa com você, sempre tem muitas conversas, muitas histórias, mas muitas histórias do Brasil. E tem uma razão. O Brasil é minha Conte-nos por referência. quê. Brasil é minha referência. Eu saí e o mundo me fez perceber que eu sou muito brasileiro. É? Eu sou mais do que muito brasileiro. Eu sou um matuto do Nordeste, né? Eu sou pernambucano, minha família é do interior da Paraíba, de Piancó. A família do meu pai é de Piancó. Da minha avó é de Alagoa Grande, imagina, sertão. Aquele local em que você pisa assim no chão e a terra se esfacela por falta de água. Então, essa é a minha realidade. Morei em João Pessoa, adoro João Pessoa. Já tenho todas as minhas referências lá. Eu sou muito brasileiro. Eu não deixei, eu sou aquele que... Eu conheço o Brasil inteiro. Andei o Brasil inteiro de carro, de ônibus, de carona. Fui de carona uma vez de São Paulo para Recife. Eita, de carona? De carona, eu e um amigo. Essa é uma coisa meio louca. Eu fiz física na Universidade de São Paulo. Você estudou lá em São Paulo? Na USP. Na USP. A gente também quer saber dessa... Eu sou aluno, eu fiz física na USP. E aí, férias, pobre, né? Não pobre assim, mas bastante... Sem dinheiro, né? Sem dinheiro, estudante. Minha mãe separada do meu pai, aquele negócio. E a gente estava jogando xadrez de madrugada. Eu com 2 amigos, Carneiro e Marcão, né? Um paraibano e um paulista. Aí, o que a gente vai fazer nas férias? Não sei, não tem, tá todo mundo sem dinheiro. Marcão ia ficar em São Paulo, eu disse, Carneiro, vamos pro Nordeste? Eu disse, vamos. Quando? Isso agora. Assim que é bom. Agora. Eu disse, como? Então vamos de carona. Aí, arrumei minha mochila, mas ele esperou que eu arrumasse, eu acordei minha mãe assim, 2 horas da manhã. Mamãe, tô indo pro Nordeste. Ela caiu no sono de novo. Achei que você tava brincando. Desaparecia uma semana sem dar notícia. E me mandei com o Carneiro. E a gente foi andando ali, deixaram a gente na Dutra, a gente começou ali. Doideira. Foi bater lá em Recife. E naquela época, obviamente, era maravilhoso. 1970, tô falando 1977, né? Era outra realidade. Os caminhoneiros são maravilhosos. Pagavam comida pra gente. Sério? Sério. Pagavam comida pra gente. Foi tranquilo. Foi. Isso é uma coisa que a gente não pode fazer hoje em dia, né? Não pode. Mas teve até uma história que essa foi a maior... Você vê, vamos contextualizar. Foi em 77, hein? Vendo Carneiros, estudantes, os dois ali. 2 meninos feios, assim, mandando ali. E já em Minas Gerais. Cansado, já tinha andado uns 12 quilômetros. Aí passou assim, naquela época tinha um carro, um Maverick. Passou, mas com 3 pessoas. E disse, olha, deve ser um casal aí com um filho. Parecia... Aí a gente começou a lucubrar, né? Brincadeira. Imagina se são 3 mulheres lindas aí e tal. O carro parou. E voltou. E eram 3 mulheres. Mentira! Não tô brincando. E a gente ficou assustado. 3 mulheres lindas? Lindas. Lindas. E parou pra vocês? Parou e voltou pra dar carona. Levou a gente pra comer e tal. Ainda convidaram a gente pra... A gente não disse, não, a gente tem que viajar.
A maior marcada que a gente deu na vida. Quase uma história de pescador. Sério? Não! Imagina, tudo aquilo que a gente queria, quando aconteceu, a gente Vocês não não soube o que fazer. Essa é... Você, geralmente, você tem que morar fora, né? Por causa do seu trabalho. Você viaja bastante pro Brasil? Sempre que dá. Sempre que dá. Que às vezes não dá. Pandemia não deu pra Sim. gente fazer tanto. Aham. E tem situações especiais. Sim. Claro, Por exemplo, né? agora você vai morar na Tailândia, né? Não é É. uma viagem curta. São 17 horas daqui São pra lá. 17 horas. Nas suas férias, por exemplo, morando na Irlanda, porque tem isso, né? A gente mora aqui, férias é o quê? Viajar pro Brasil? Porque para algumas pessoas, férias não, Brasil é a obrigação de visitar a família. Exatamente. Isso aí. Você vai pra onde? Não, deixa eu férias. Eu sou filho de mãe nordestina, tá? E ser filho de mãe nordestina é de lascar o cano. Ah, Eu, próprio nordestino, né? Então eu não tinha opção de passar férias longe da minha mãe. aham. Era um negócio assim, eu ia angustiado. Você é filho único? Não, Ah. tem dois, mas minha mãe, pelo amor de Deus, eu adoro minha mãe. Sim. Adoro, já foi embora e tal. Aham. Mas Queria- férias era ficar ali do lado dela. Sim. Ali para ficar olhando pra gente. Graças a Deus eu não certo. faço isso com os meus filhos, né? Sim. Tanto que sua filha, ela vai continuar aqui, né? Vai Vocês estão ficar indo pra aqui. Tailândia, ela vai Eu tenho continuar aí. 5 filhos, né, na verdade. Ah, tá. Então uma vai ficar aqui na... Uma vai ficar aqui, tem 2 na Inglaterra, uma já está trabalhando, diretor de empresa lá, Aham. está muito bem. O outro vai fazer mestrado agora em Oxford. Ai, que legal. Um está no Brasil, então voltou para o Brasil agora, o Gabriel. Ah. E o outro faz engenharia aeronáutica na Polônia. Nossa, sério? É porque eu me casei com a polonesa também. A lista é grande. Que interessante. E me casei também com uma brasileira. Mas né? o E agora seu é filho, brasileira. o seu filho, ele é meio polonês? Todos dois. Né? Os Que dois, legal. dois, tem dois, Olha, espalhando aí os genes pelo mundo. São dois. E aí, ele mora lá na Polônia, então, né? O seu filho. Tá na Polônia, tá fazendo... Mas fala um português fluentemente. É? É. E... Então, aí voltando lá pra Recife. O que Não, que... vamos voltar para Paraíba. Porque a minha referência é o sertão paraibano. Ah... Recife, que é a família Você da minha mãe. cresceu em Recife, Não, eu mas cresci em São Paulo. em São Paulo. Mas sempre ia Lá, pra- ali no tem- Brasil, você já tava viajando pra cima e pra Meu pai baixo. era né? da Receita Federal. E, então ele era transferido, né? Ah, Quando eu nasci, Ah, minha mãe engravidou em Campina Grande. aham. Mas eu nasci no Recife. De lá a gente foi para... Eu fui com 2 meses para Campos, no estado do Rio. Aham. De lá fui para o Rio de Janeiro. Aí quando nasceu minha irmã em Campos. Nasceu minha irmã no Rio. Minha irmã nasceu cardíaca. E meu pai pediu para ser transferido para São Paulo. Porque tinha o Hospital. melhor centro cardiológico, né, do Brasil. Um dos melhores do mundo. O Sim. centro, o Dante Pazzanese, o INCOR. Sim. E minha irmã, efetivamente, ela foi operada com 4 anos de idade. Ah, Imagina, por um cara chamado Zerbini, Dr. Zerbini. Foi o segundo homem no mundo a fazer transplante de coração. Depois sério? do Dr. Christian Barnard, na Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Caramba. E deu os tudo- assistentes dele eram Dr. Macruz e depois o Adib Jatene. Eram os assistentes dele, que foi ministro da Saúde. Recém saiu da faculdade. Eles tinham acabado de sair da faculdade? Eram assistentes do Zerbini. Ah, Então, 3 referências na cardiologia brasileira e mundial. Operaram minha irmã. Ela tinha uma coisa chamada tetralogia de Fallot, ah, tá? Que é um estreitamento do miocárdio que ia matando, sufocando, né? ah. E ela nasceu com esse problema, Nasceu, né? é congênito. Ah, E foram operados por esses caras aqui. Então, por isso a gente foi para São Paulo. Aí meu pai depois se aposenta e aí volta para as raízes dele, para Paraíba, e a gente vai todo mundo para Paraíba. entendi. Né? Passei Isso 2 você... anos e meio. Isso... 13 anos de idade. Vocês voltaram pra Paraíba e depois você voltou pra São Paulo pra fazer faculdade? Não, voltei para São Paulo, porque meus pais se separam. Uhum. Quando eu tinha 15 anos, aí minha mãe, para se vingar do meu pai, tira a gente e Não vai ficar pra perto São do Paulo. Justino. Volta para São Paulo. Só para espiar Sua meu mãe pai. gostava de São Paulo? Não, minha mãe queria ficar longe do meu pai. Queria punir meu pai. Ela gostava de São Paulo. Aí vocês foram pra capital. Para capital. Foi aí que eu concluí meus estudos secundários em São Paulo. Fiz o vestibular para a USP, passei. Se formou em física. Eu queria saber por que física? Porque... Não, é pelo seguinte. Eu fiz vestibular na época em que se falava muito do acordo Brasil-Alemanha de
construção de usinas nucleares. Eu fiquei fascinado com isso. Uhum. Então eu não gosto de engenharia. Ah. Mas eu queria estar na pesquisa. Ah. Aí fiz, mas quando eu fiz, eu não senti assim, não me identifiquei muito com. Mas você fez o curso inteiro, você terminou Fiz. ele. Mas, e aí disse, o que é que eu vou fazer da vida? O que é que eu vou fazer da vida? Com meu diploma de física. Aí eu fiz, mas disse, olha, eu tenho 4 opções. Hum. Isso era época, enfim, em que o Brasil tinha inflação alta e tal. Isso eu posso ser o quê? Eu posso ser fiscal da Sunab, Ah. posso ser vendedor de churros, vendedor de pipoca ou fazer Itamaraty. Eu fiz ano de Itamaraty e passei. Aí Ah. eu fui pro Itamaraty. Então foi assim que você chegou no Itamaraty. É, Não mais ou foi menos. um sonho de infância de. Tinha, não tinha o sonho de Ah, você já Tinha. queria trabalhar. Tinha pelo Não, Ah. eu queria viajar. Isso é o nosso sonho de todo mundo. Queria viajar Mas e não entendia. eu achava que você tinha, não sei, feito geografia, história. Nunca imaginei que Se você. eu fosse fazer hoje o tema Itamaraty, e eu diria isso para qualquer um candidato, que eles talvez devessem se concentrar em economia. Ah, Que é. Para mim, O que abrange, né, bastante É. coisa. Uhum. é a parte mais importante. Aí você começa a entender realmente como o mundo funciona. Sim. Então você queria viajar quando você era criança? Queria viajar. Queria viajar. Minha mãe tinha um primo, né, que era diplomata, e falava-se dele, como ele viajava, Ficou na sua cabeça. isso ficou na minha cabeça. Então eu queria viajar e não tinha dinheiro. Vou fazer Itamaraty para viajar. Aí, certo. Aí, uma dica. E aí vem a minha pergunta, né? Que é mais ou menos o que você falou. Você começou a viajar porque você gostava de história, gostava de conhecer as coisas, ou você já Adoro gostava de história Adoro, e por isso eu começou já a viajar? adoro, O eu que já veio adorava primeiro? História, para mim, A sua vontade de viajar veio, talvez, veja, disso? para você mudar o presente, Você você tem que saber. entender. Entender a história. Você tem que entender o que aconteceu. Sim. Coisas, por exemplo, que obviamente não se admite hoje, mas como é que você pode mudar essa face do racismo, entendendo a história? Sim. Se você não souber o seu passado, você jamais muda o seu presente e o futuro, Sim. tá? Porque o risco de você cometer os mesmos erros é muito grande. Sim. Você tem que saber, tem que saber como é que a coisa acontece, por que ela acontece, para você combater a causa, não a consequência. Sim, exato. Você tem que combater a causa, Aham. tá? É na origem que você tem que combater. Não é depois com políticas paliativas. Você tem que sanar o problema na origem. Entendeu o que aconteceu? Isso para vários setores, né? A gente até Pra estava todos. conversando um dia que é muito difícil fazer escolhas, tanto em política, economia, porque você precisa entender a geografia, a história do lugar, a cultura. Não tem como você fazer uma escolha. Senão você não muda. Exato. Senão Só você não pensando, isso daqui é o que eles estão querendo fazer, mas por quê? O que que teve antes? O que que aconteceu? Então a gente Você sabe qual é a grande pergunta que todo mundo pode fazer? Qual? Por quê? Uhum. É o que eu digo, quando você começa uma discussão, você pode dizer, alegar e tal. Você vai dizer, por que é assim? Me explica. Esse negócio de dogma, de aceitar. Não, é assim porque é assim, não existe. Sim. Né? Não existe. Por isso que eu sou kardecista, por isso que eu sou maçom, Aham. porque é tudo antidogmático. Sim. Eu não aceito as coisas simplesmente assim porque é assim. Uhum. E você falou uma coisa lá no Talkiano também, que é sobre. Você deu até um exemplo de um pacote de café, que você tá vendo de um jeito, a pessoa na sua frente vê de outro, É. quem tá ali vê de outro. Então, além do porquê, abrir o coração para entender, né? Sim, A realidade, a verdade de cada um. sim. Olha, Isso, quando você viaja, isso é muito bom para você treinar isso e. eu passei 16 anos na África. Uhum. Eu gosto da África. Mas para entender a África, eu tive que me despir das minhas idiosincrasias ocidentais. Sim. Eu tenho que encarar a África como um africano. Sim. Conceito de família, as coisas acontecem, como eles se relacionam, para poder gostar da África. E a África é um continente fascinante, mais do que vocês imaginam. Sim. Tem algum país. Você aí falando. Você falou que voltou, morou no Senegal, depois Fiquei voltou. 9 anos e meio no Senegal. Tem algum No total. país, 9 anos, tem algum país que te surpreendeu, te fascinou, alguma coisa que você lembra até hoje, que você, nossa, não imaginava que seria assim? Acho que, na verdade, todos, mas os que mais assim me marcaram
no México. México é um espetáculo. Uhum. E você imagina, a cultura mexicana, a cultura asteca, você imagina que você, sobretudo para quem é espírita e tal, você meditar no alto de uma pirâmide? Você fez isso? Fiz, Ai, que no legal. alto de uma pirâmide. Isso, isso você sente uma energia diferente, toda diferente. Você vê que as pirâmides do México têm muita similaridade com as pirâmides do Egito Sim. e com as construções do Peru. Uhum. Isso Em 4.000 anos Exato. antes de Sem Cristo. telefone, sem internet, Nada. sem. Então, isso você começa a questionar. Aham. Será? Por que é assim? E aí tem Sim. várias teorias, obviamente, né? Sim. E o outro país que realmente está... A Polônia tá... A Polônia foi uma grande experiência, grande experiência. Ah. Meus filhos são... Eu tenho 2 filhos com essa polonesa, né? Aham. E como eu falei, eu vi todo o processo de transição, então isso, do ponto de vista profissional, foi fundamental. Você precisa escrever um livro sobre isso pra você entender mais Não, ainda. eu tô escrevendo com historinhas da minha família. Ah, sério? É, mas eu preciso ter tempo, né? Ah, a gente espera. Tá, isso eu tô fazendo assim, mas são coisas que meu pai contava, Ah. mas são pessoais, até para não dar qualquer problema, né? Aham. Depois não ser acusado de plágio. É, fake news ou. Mas tive a oportunidade, veja, Hum. é esse o ponto. Quando você perguntou quem eu sou matutão. Uhum. E o que me fascina? Poxa, como é que eu ia imaginar que saindo ali daquele interior... minha família não é pobre, mas não era rica. Meus avós, do meu pai, eram professores primários. Tá? Meu avô morreu de febre tifoide, porque ele ia para o interior da Paraíba para Dá aula. inspecionar as escolas. E um dia ele volta com 37 anos de idade com tifo. Naquela época não tinha. Minha avó fica viúva com 37 anos de idade, Nossa. 5 filhos. E ela é professora primária. Quer dizer, minha família não é rica. Sim. A família da minha mãe teve dinheiro, mas perdeu tudo também por outras questões. Não minha mãe, né? Mas meu avô e tal, por jogo, bebida, um negócio assim. Então é dramático, né? Aham. Perdeu mesmo. Perdeu. Minha mãe pôde estudar, porque mesmo ela já se entendendo um pouco como espírita, tinha em Recife o Colégio Americano Batista, Ah. e os batistas eram muito flexíveis. Então minha mãe, mesmo não sendo batista, mesmo não sendo protestante, pôde estudar de graça com bolsa dada pelo Que Americano Batista. legal. E na classe dela, ela e minha tia, e na classe dela tinha 2 judias. Sério? Isso em Isso que em ano? 1941. Nossa. Você vê como isso é outro ponto, né? A obra é uma só. Você não precisa ter a mesma crença. Você Sim. tem que ter o mesmo objetivo. Exato. E o entendimento de que o mundo caminha num sentido único, É. tá? Aham. Independente da Independente de religião, religião, de é. tudo. Uhum. Então, essa é a origem da minha origem, né? Então, a gente sempre teve... Aí, então, sair do interior da Paraíba, depois de ter... E em um momento, tá sentado numa mesa com Lech Wałęsa, que foi o homem da Solidariedade, com o general Wojciech Jaruzelski, que era o ditador, que ele é um cara espetacular, viu? Foi respeitadíssimo, porque ele conduziu o processo de transição Na Polônia, né? da Polônia. Ah. Foi o único país que não teve guerra No processo de transição? de transição. O único que não Saindo teve. da- Você vê a Alemanha Oriental foi problemático. Na Romênia fuzilaram o Ceausescu. Tá? A Polônia foi tranquilo. Iugoslávia. E o primeiro-ministro, Tadeusz Mazowiecki, que era brilhante, que foi o cara que também ajudou, né, na interlocução. O Brasil teve meio que uma participação ali nesse processo? Não. 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 Era mais. Não, foi um processo interno. Processo Entendi. interno, né? Aham. Num momento muito especial, em que o mundo estava mudando, muito graças ao Gorbachev, que morreu há pouco tempo. Ah, é? O Gorbachev o de 90. que entendeu Você chegou a que- conhecer ele? Não, Não. não. Eu conheci outros líderes, Ah, mas então, você sai da Paraíba e você está na mesa com o Lech Wałęsa. sim. Como é que é imaginar? Às vezes eu tomo até um susto. Ah, Quando total. eu tomo um susto. Poxa, o que eu tô Se eu fazendo aqui? contar, ninguém acredita. Se eu contar, exatamente. Se eu contar, ninguém acredita. Tá com a rainha da Dinamarca, tá com o príncipe. Eu encontrei o príncipe da Espanha no Recife lá. Eu contei piada pro príncipe da Espanha. O Felipe, hoje o rei. Ah, Quer interessante. dizer, É.
Então, o Itamaraty dá essa riqueza Sim, de oportunidades. E a vida vai acontecendo, né? sim. E o outro país que me fascina é a Irlanda. É? A Irlanda, eu adorei estar aqui. Eu tô saindo com o coração despedaçado. Ah. Não consigo nem falar aqui. É mesmo, não, Ah. realmente. A Irlanda, quando me ofereceram para vir para a Irlanda, Ah. sabe a sensação de que é esse o caminho? Aham. No meu coração foi isso. É esse o caminho. Ah, e você já tinha uma conexão com a Irlanda, né? Tinha de conhecer, de ter lido pequeno. Minha mãe adorava o Oscar Wilde, assistiu o Fantasma de Canterville no cinema, lá no centro do Recife. Ah. E falava, então, eu li a obra de Oscar Wilde em português, né? Uhum. Sobretudo, e li um pouquinho de Bernard Shaw. Mas a Irlanda, então, eu cheguei aqui, eu não fui um estrangeiro na Irlanda. Sim. Eu consegui, eu entendi a Irlanda. Sentiu em casa. Me senti em casa, me sinto em casa aqui. Aham. Me sinto em casa. Eu sou gratíssimo a esse período, sou gratíssimo ao que eu vivi aqui. Eu saio realmente com o coração despedaçado. Mas você volta pra viajar. Lembra lá Deus suas férias? quer. Pra onde você vai fazer suas férias? Vem pra cá. E você fez bastante amigos aqui, Muitos, irlandeses? graças, irlandeses, brasileiros, pessoas maravilhosas. Eu adoro o povo irlandês. Ah, Adoro. eles são muito Eu fui muito bem acolhedores. acolhido. E a comunidade brasileira também. Também. A gente teve muita colaboração de todos os influenciadores nas dinâmicas que é a Sim. embaixada, um diálogo que a Nos embaixada. projetos que vocês. E que, na verdade, isso aconteceu porque o embaixador, Marcel Beato, ele definiu como prioridade da gestão dele. Sim. Tá? Então ele disse, olha, eu quero esse adensamento, essa aproximação com a comunidade. Vamos fazer isso. E eu sou soldado, né? Eu sou ordem dada, E você gostou da ideia, né? Claro que sim, mas a ordem dada é ordem cumprida. Sim. Mas a estratégia é do embaixador. Sim, com a sua execução. A comunidade inteira, a gente agradece, porque claro que teve o trabalho antes, mas assim, ultimamente a gente tem sentido importante em estar com essa ligação direta, sabe? De ter essa informação que vocês têm passado pra gente. Vai continuar, viu? Vai continuar, né? Vai continuar. E mesmo na Tailândia eu tô à disposição. A gente manda um zap. Não, sério. Sério. Obrigada. Eu não sei se eu saio daqui ou se eu continuo, porque eu quero saber quais são suas referências. Você tá falando que leu o Oscar Wilde. Aí, em relação à referência, eu pergunto tanto em relação... Qualquer pessoa, também em relação talvez no governo de algum país que seja referência para você. Tem algum governo de país ou é muito... Não, teve. Eu tive boas relações, muito boas relações com o governo da Suíça. Uhum. Tinha um cara lá especial que tratava, um cara genial chamado Pietro Pifaretti. Acho que ele é embaixador da Suíça hoje no México. Uhum. Ele é casado com a chilena. Na Dinamarca também o pessoal do protocolo era genial. Sim. São governos que você admira a forma como eles conduzem as políticas dele ou... Cada governo tem seu jeito de lidar com o seu problema, lidar, né? Isso são questões internas. Você pode acreditar mais num ou no outro projeto. Mas, de modo geral, quando você está na diplomacia, o objetivo é você criar pontes. Uhum. Tá? Então você vai ter interlocução com aquele governo e eles vão facilitar. Isso não tem... Pra gente é um pouquinho diferente. Há a boa vontade. Sim. De você chegar a um ponto. Não há boa vontade de chegar a um ponto. Só para completar a sua pergunta, um negócio que eu queria saber, mesmo de curiosidade. Que a gente falou quais são suas referências de país, ou de governo e tal. Queria saber se tem algum país que você fala, eu quero ir para lá. Um dia... Antes de me aposentar ou depois que eu me aposentar? Além desses que eu... mencionou. Tem 3 países que eu tenho muita curiosidade. Curiosidade porque eu procurei dirigir minha carreira não pelo mainstream, mas por aquilo... Veja, o meu objetivo na vida não era chegar embaixador César Leite, isso nunca, jamais quis. No meu epitáfio, tá, eu vou ser cremado, né? Eu tenho pavor de ser enterrado vivo. Mas no meu epitáfio, se tivesse algum, eu queria o título do Pablo Neruda, Confesso que vivi. Eu quero confessar que eu vivi. Uhum. E é o que importa.
tá? Então, países, eu quero conhecer países. Às vezes as pessoas acham, eu gostaria muito, 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 3 países que talvez um dia eu conseguiria para um deles, mas não sei. Líbano, Israel e Panamá. Não me pergunte por quê. Por Mas, que a não gente sei. não pode? Eu tenho Líbano e vontade. Israel, porque eu acho, enfim, essa parte do mundo bastante interessante. Imagina, Eu também acho muito interessante. eu É. caminhando, História pra caramba. mas eu fico me imaginando, assim, eu caminhando com Solange, né? Minha mulher, sabe, a minha cruz ali pela Via Crucis, carregando ali. Corta! Vamos sentir Cristo. Vamos sentir Cristo. Vamos sentir o Cristo, né? E Mas ali tem o bastante. Líbano, olha, Muito destruído, bastante coisa destruída, mas tem uma história tem uma incrível ali, história, né? eu tenho muitos amigos libaneses. A família da minha mãe é de origem judia, Uhum. tá? Apesar de eu ser cristão, tá? A família da minha mãe é de origem judia. Ah, Então eu poderia tranquilamente pedir, mas enfim. Mas eu tenho muito amigo muçulmano também. uhum. E, sobretudo, libaneses. São 12 milhões de libaneses no Brasil. 12 milhões? De descendentes de libaneses. 12 milhões. Nossa, 12 eu milhões. não sabia dessa Qualquer lugar que informação. você sai assim. Quem me apresentou a minha primeira mulher foi um libanês. Que era meu grande amigo, Zé Luiz Saicali. Lá no Brasil. Lá em São Paulo. Lá em Ah, São Paulo. Minha primeira mulher era paulista. aham. A segunda mexicana, a terceira polonesa, a quarta Solange. E E ela já acabou. disse que ela já disse que eu cuidasse, porque divorciada ela não vai ser, ela vai ser viúva. Acerta ela, acerta ela. Ela então diz que eu preste atenção no que eu falo e que eu No que falo. você fala. E onde você anda? Não, tem essa história de você pegar assim, 10 homens fizeram entrevista, né? E, com eles, né, perguntando quem mandava em casa. 9 admitiram que a mulher Que mandava. manda. E o 10º sai do hospital amanhã. Então, tem que prestar muita atenção mesmo, né? Exato. Então, a gente falou um pouco. A gente. Eita, tá muita, né? Desculpa, eu tô indo, voltando, Não, porque é muita vamos, coisa. É papo, não é? Não é, né? Você. O que eu ia falar? Eu tinha falado, vamos voltar pra Recife. Aí você falou, vamos voltar pra Paraíba, na verdade. Aí você foi pra Nigéria, seu primeiro país. Não é isso que eu vou falar, não, gente, desculpa. Na verdade, eu tinha eu ia complementar minha pergunta quando eu falei das suas referências. A gente estava aqui falando que dos seus artistas, em relação ao artista, o Rui até falou, desculpa, sobre Reginaldo Meu ídolo, Rossi. Reginaldo Rossi. Reginaldo Rossi. Sou fanático por Quem ele. são os artistas referência para você no Brasil? Além de Reginaldo Rossi, Lenine. Na música, na pintura, Em tudo. Que você. na literatura, Você falou que você Machado é mais de Assis. brasileiro. Machado Você de falou que Assis, você é eu bastante sou brasileiro, Machado de ainda Assis mais. e queirosista. Adoro essa de Queiroz, já tem uma similaridade muito grande deles. E Fernando Pessoa, né? Os dois portugueses e o Machado de Assis. Gosto de Manuel Bandeira, obviamente, pernambucana, das poesias dele. Vamos embora para Passárgada. Até hoje eu não consigo falar essa palavra. Lá sou amigo do rei, lá tem a mulher que quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Vou-me embora para Passárgada. Lá a existência é uma aventura de tal forma inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. Você quer coisa mais linda que isso? Tá? Gosto dele, eu gosto de Olavo Bilac, A Hora de Eles Ouvir Estrelas, Certo, Bedeste Santos. Adoro que eu até falei pro Thales, um paraibano chamado, ai Deus, agora me deu, Augusto dos Anjos, pai do naturalismo, que escreveu aquela poesia, falei até pro Thales lá no Talkando, maravilhosa, que mostra o que o mundo é. Aquela vez ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a solidão, esta pantera, foi a tua companheira inseparável. O homem que nesta terra miserável vive entre feras, sente inevitável a necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causar pena à tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Isso é o homem.
Uhum. Esse é o homem. O homem é isso. Ele tá vivendo entre feras, ele tem que ser fera também. É, Tá? Pra sobreviver. sim. Então isso é É a humanidade. lei da selva. Eu adoro isso. Adoro a... Quem foi que... Hora direita ouvir estrelas. Uhum. Certo, perdeste o senso. Conhece isso? Não. E eu vos direi, nem tanto, que para ouvi-las muita vez desperto, e abro a janela pálido de espanto. E conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea, como um véu aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, translocado amigo, que conversas com elas, que sentido tenho que dizer quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Isso acho que é Black. Memória boa? Você consegue fazer essas referências em inglês todas? Não, né? Não, não traduzi, né? Isso. Pra contar pra alguém quando você tá morando em outro país. Mais ou menos. É, Mais ou menos. é porque a memória é boa, eu não lembro, eu não Mais ou consigo menos. lembrar. Mas Mas então tem. Agora, pintura, adoro Modigliani, Uhum. Van Gogh, que não é Van Gogh, não é Van Gogh. O primo distante. Se a corintianada que chama de Van Gogh. Eu sou palmeirense. Gente, eu sempre É Van chamo de Gogh. Gogh. Vem em holandês, vocês são de Van Gogh. Van Gogh. Olha, depois de 30 e cacetadas anos aí, eu aprendi o nome do Você é homem. corintiana, não? Eu tenho um pé ali no Corinthians. Toulouse-Lautrec, eu gosto de tudo que é assim diferente. Uhum. Tá? Picasso, obviamente, Salvador Dalí. Agora, na música, você quer música estrangeira ou brasileira? Brasileira, né? Vamos aí propagar. Adoro o Chico, acho Chico um grande letrista, um grande músico, tá? As músicas dele são geniais, adoro Noel Rosa. Uhum. Moreira da Silva. Moreira da Silva. Não conhece Moreira da Não Silva? conheço, gente, me perdoa. O rei do samba de break? Não? Não. Vocês conhecem? Ah, Não obrigada. conhece Eu Moreira. quero... Bom, Moreira da Silva, Jamelão, Elza Soares. Uhum. Elza Soares é um ícone, né? Sim. Essas, eu acho. A Dolores Duran, Dalva de Oliveira. Esses todos, assim, pra mim, Miltinho. Um dos mais novos. Mais novos, assim. Recente, né? Tim Maia. Mais novo, vai. E dos meus nordestinos, né? Sim. Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga era maçom, aliás. Não sei se você Era? sabe. Eu não sabia. Era mestre maçom. Luiz Gonzaga. Paulista Adoniran Barbosa, né? Mas o nosso inesquecível Reginaldo, o rei. O rei. O Reginaldo eu ouço quase todo dia. É? Tá no seu Spotify lá. Tá na minha alma. Tá na minha alma. Reginaldo tá na minha alma. Aí, ô Rui, depois, ó, vocês podem fazer uma festa do Reginaldo. E gosto também dos novos, obviamente, né? Do Alceu Valença, Uhum. Alcione é genial também. Martinho da Vila. Martinho da Vila eu conheci na Dinamarca. Ah, é? Em A algum gente- evento? Né, a gente promoveu, a embaixada promoveu lá um show chamado História do Samba. Então, o Itamaraty, né, o Ministério da Cultura, mandaram 4 artistas, 4 cantores, com a bateria de 4 escolas de samba, Uhum. de uma escola de samba, Petra da Portela, e um casal de porta-bandeiras e mestre-sala de cada uma das 4 principais escolas do Rio de Janeiro. Ah. E o show foi aberto por Sônia Farias, que é filha do Paulinho da Viola. Aham. Seguiu-se a ela Dona Ivone Lara, tá? Que para mim é do mesmo nível que a grande Clementina de Jesus, que é outra fantástica. Depois veio Martinho da Vila. E o show terminou com Jamelão. Eita! Jamelão, que odiava ser chamado de puxador de samba, né? Ah. Mas que era o grande cantor lá da Mangueira. Uhum. Eu sou mangueirista por causa dele. Que era ídolo do meu pai. Encontrei o Jamelão bêbado, ele subindo no elevador. E eu falei disso, Jamelão, eu sou fanático por você, meu pai. Você adora Zeca Pagodinho, outro, né? Aham. Mas aí a gente estava na recepção disso, foi na cidade de Aarhus. Ah. Isso foi acompanhado pela orquestra de Aarhus também, né? E o show foi tão bom que a rainha da Dinamarca foi, com toda a corte. Ficaram ali no cercadinho e tal. Mas aí, tava na recepção depois.
Claro que existe aquela formalidade, Sim. mas eu estava conversando com o empresário do Martinho, Bola. Tava conversando, aí chegou o Martinho rindo, fumando cigarro naquela... Aí o Bola disse, tá rindo por quê, Martinho? Ele disse, não, porque esta guimba aqui, sabe o que é a guimba? Cigarro? É o restinho do cigarro. Esta guimba aqui eu vou guardar para sempre. Ele disse, por quê? Eu disse, porque eu ia passando ali, a rainha da Dinamarca estava fumando, o Martinho fala francês, a rainha é casada com um francês. Aí eu cheguei para ela e disse, est-ce que vous avez une cigarette? E ela me deu, e acendeu o meu cigarro. Olha! E ela deu o cigarro pro Martinho e acendeu. Aí as sambistas, as meninas que estavam lá, já foram abraçar a rainha. Você não pode tocar a rainha. Ela abraçaram, tiraram fotografia com a rainha. Mas ela ficou de boa. Numa boa, tranquila, Ai, tranquila. Tranquila. Foi a festa, né? Mas você vê como o brasileiro rompe essas fronteiras. É verdade. Outra história que eu tenho que eu acho deliciosa é de um pernambucano chamado Ricardo Brenan. Já ouviram falar do Brenan? Brenan é um pernambucano, morreu 90 e danou-se. Teve 8 filhos, sabe? Dono da maior coleção particular de Franz Post do mundo. Ele construiu um castelo em Pernambuco para abrigar as obras dele. Colecionador, ele é bilionário, era bilionário. Mas o Brenan tinha uma coisa assim que as pessoas não sabem, né? Primeiro, ele era dono de uma cerâmica. Ele é primo do Francisco Brenan, um grande escultor. Mas ele, além de ter feito isso aí, a vida toda dele, ele patrocinou, ele construiu 2 escolas. Os filhos dos funcionários dele estudavam nessa escola. E ele alimentava, dava educação até o término do 2º grau, de graça, com o dinheiro dele, tá? E a escola era tão boa que os filhos dele estudaram na escola. Os filhos dele e dos Brenan, funcionários. juntos. Ali na mesma escola. Esse era o Brenan. E as pessoas não sabem quem Brenan é. Vocês depois entrem na internet, Ricardo Brenan, vocês vão ver o castelo que ele fez. O sobrenome não é estranho, mas eu não lembro. Então, o Ricardo foi uma vez à Dinamarca porque ele patrocinou do bolso dele uma exibição das obras de Eekhout. Eekhout foi um dos holandeses, esteve em Pernambuco. Eekhout fez vários quadros que Maurício de Nassau depois doa para a Dinamarca, para conquistar os favores da realeza dinamarquesa, porque Maurício de Nassau, que era alemão originalmente, ele não era holandês, ele tinha pretensões ao trono holandês. Então ele faz isso como uma barganha. As obras de Eekhout estão no Museu da Dinamarca. E o Brenan patrocinou a exibição, a primeira vez que essas obras fizeram uma turnê pelo mundo. Saíram da Dinamarca, foram para São Paulo, Rio, Brasília, Pernambuco, depois Portugal e voltar a Holanda e depois voltaram para a Dinamarca. E o Brenan foi e teve uma recepção bastante... E o Brenan era muito engraçado. Ele levou 5 netas dele. Todas meninas bonitas e tal. Tinha uma grandona, tinha uma que era filha do filho dela com uma polonesa, ou o contrário. Menina tinha 1,80 m, 16 anos. Nossa. Ainda estava com um salto assim. Quem capitaneou, quem foi o chefe da delegação, foi um ministro do Tribunal de Contas da União daquela época, Marcos Vilaça, pernambucano também. Aí teve a recepção e quem abriu a recepção do discurso foi o príncipe da Dinamarca, que é o futuro rei. Frederik. E ele era solteiro. Quando terminou, aí Brenan pegou o príncipe, puxou o príncipe, o tradutor do lado, e disse em português, o cara traduz: príncipe, eu trouxe aqui a minha neta para ser princesa. O príncipe tomou assim. Quebrando todos os protocolos. Não, ele chamou a neta, essa grandona, e disse: minha filha, vem cá. E aí foi a menina, com salto desse tamanho. O príncipe olhou aquilo ali, ele não sabe o que dizer. Disse, but she's too tall. Aí disse, tem problema não, tira o sapato, minha filha, tira o sapato. Essa história eu presenciei lá. Quebrou todos os protocolos. Brasileiro é isso. Brasileiro é isso. E eu acho isso tão maravilhoso. Sim. Essa facilidade, porque não foi agressivo.
Foi natural, né? Foi natural, foi gostoso. Foi dois Descontraído. humanos. Dois humanos. São seres humanos. Exato. Seres humanos. É. Tá? Essas histórias, isso o Itamaraty me deu, presenciar essas coisas. Isso eu vou botar também no livro, essas histórias. A gente quer ver esse livro aí. É difícil entrar no Itamaraty? Sendo bem realista. Um estudante nível C que eu era. É difícil? Se não, eu entrei. Então é difícil. Entrei. Enfim. Bom, mas é interessante, viu? Não, eu imagino todas essas viagens, é que nem você falou, é você presenciando a história acontecendo diante dos seus olhos. É sair de uma realidade, o pequeno César lá, nunca imaginou tudo isso que ele ia ver, né? Não imaginei, eu tomo susto quando eu vejo onde eu tô. E ainda muita coisa interessante vai acontecer, né? Não, com certeza. E a gente quer saber disso tudo aí no seu livro. Manda pra gente. Aí eu vou voltar na parte da embaixada. Claro. Você deu um exemplo de que vocês fizeram na Dinamarca, vocês fizeram um evento para a comunidade brasileira. O que a embaixada pode fazer e o que não? Basicamente documentos e assistência consular. Eventos? Podemos... Não, a gente participa de eventos. Uhum. Quando você tem um projeto cultural, você pode apresentar a embaixada. Isso é interessante. Pode apresentar a embaixada, mas o projeto tem que estar estruturado, com custos, com objetivos. Ele tem que ser um evento gratuito. Ele não pode ter dinheiro, porque o Estado brasileiro não financia atividades privadas. Sim. Tá? E esse projeto, não é a embaixada quem vai analisar. Encaminha ao Itamaraty para ser analisado. Se for aprovado, a embaixada... E sempre tem que ter um contexto de mostrar o Brasil, promoção da cultura. Promoção da cultura é fundamental. É fundamental. Certo. E voltando de novo em uma questão que a gente falou em algum momento dos nossos encontros, sobre a relação dos brasileiros aqui na Irlanda, que já moram aqui faz bastante tempo e que tem um receio, né? Muitos brasileiros, eles não têm um documento. Exato. E por falta de informação, eles não conseguem se regularizar e isso vai passando para os filhos, enfim. Isso é uma situação bastante complexa, né? Sim. O governo irlandês teve essa iniciativa aqui bastante louvável de documentar. Existem razões, né? Sim. Primeiro porque não convém à Irlanda ter um grande contingente de documentados que não pagam impostos. Para a Irlanda, é interessantíssimo ter uma mão de obra que trabalhe, que pague imposto. Sim. Tá? Isso contribui. Que possa se integrar. Você não interessa para ninguém essa situação de vulnerabilidade, nem para a comunidade brasileira e muito menos para a comunidade irlandesa. É óbvio que não, né? Isso não é nem inteligente. Então, esse processo as embaixadas muito contribuíram, né? Os embaixadores, o nosso inclusive, foram conversar com as autoridades para dizer mais ou menos quais eram as preocupações da comunidade brasileira, necessidades, e a partir dessas informações, o governo irlandês também, interesse nacional, construiu o programa de documentação. A embaixada contribui na regularização dos documentos brasileiros. E o que é interessante, isso já foi dito várias vezes, as autoridades irlandesas já manifestaram, às vezes as pessoas não acreditam, não tem interesse em prejudicar ninguém. Sim, ninguém vai ser preso não, irregularizado. Não é prejudicar. O interesse é você ter uma situação regular. Que é de todos. Então não precisa ter receio. O sistema, eles precisam de mão de obra também. Sim. Não é o interesse da Irlanda mandar as pessoas embora. Sim. Isso... Principalmente pessoas que já estão aqui que já estão integradas, tempo, né? que estão integradas e que vivem na Irlanda, mas não têm acesso a certas facilidades do Estado, porque estão documentados e também não pagam imposto. Sim. Isso não convém a ninguém, nem aos brasileiros. Não precisa temer esse receio. Sim. É importante também ressaltar que a embaixada, ela ajuda a fornecer os documentos brasileiros, mas não dá visto irlandês e nem nada. A gente não e pode é uma outra coisa. Isso
tem algumas coisas que a gente não pode fazer. Sim. Por exemplo, a gente não pode interferir para que o visto seja dado. Isso é da exclusiva competência da Irlanda. E de caso a caso também, né? E caso a caso. A gente não pode intervir, por exemplo, em casos de justiça, porque também compete à justiça, Lidar às com isso. autoridades legais da Irlanda competentes de decidir o que é ou não dentro da lei. Aham. Tá? A gente observa, obviamente, que os direitos da pessoa estejam sendo respeitados e que ela não seja agredida ou não ter sejam seus os direitos violados. Uhum. Até aí a gente pode ir. Além a gente não pode. Sim. Mas a gente tem também, a embaixada contratou um escritório que dá a primeira orientação Para essas pessoas que estão sem o documento? para todos os brasileiros em situação de vulnerabilidade. Ah, então A depois gente paga a primeira orientação. Tá, então a gente Tá. pode deixar esse link e essas informações É. também aqui nesse Você vídeo. sabe que, por enquanto, as páginas da embaixada estão suspensas e estarão suspensas até o final do período eleitoral. Ah, Depois é? elas voltam. Depois da Voltam, primeiro, segundo é. turno, enfim, o que tiver. Depois do segundo turno. Tá. Aí elas voltam. E aí tem todas essas Tem informações todas lá as também. informações. Tá? Mas a embaixada, sim, tem todo o interesse em assistir a comunidade. Obviamente, né? Sim, exato. Porque não é que nem você falou, não é bom nem para a embaixada brasileira saber que os nacionais estão aqui sem a É claro que documentação não. adequada. Direitos humanos, né? Exato, exato. Cada vez mais observado. Sim. E a embaixada tem isso muito em vista, tem isso em perspectiva. O brasileiro não devia ter receio. Eu sei que às vezes existem pontos que são mais mal entendidos, mas, de modo geral, a comunicação é muito fluida. A gente responde, a gente pede aos brasileiros que busquem a embaixada. Sim. Não tenham receio, Sim. tá? A gente tem todo o interesse em ajudar, sim, sempre dentro do que é possível. Esses casos são tidos como prioridade? Por exemplo, uma pessoa que está sem Sim. documento, eles são tidos como Sim. prioridade. Se Sim, elas porque, veja, tem pessoas que estão aqui desde 2000, aí é questão de sobrevivência. Uhum. É questão de sobrevivência. Sim. Então, são casos que a gente trata, assim, de maneira prioritária. Tá? Isso por... Você vê, aí é uma urgência mesmo do caso. O processo está aí. E a gente não quer que nenhum brasileiro perca o direito por inoperância da embaixada. Sim. E nem deixe de ter acesso a alguns Exato. a setores públicos, saúde, Exato, enfim, porque não tem saúde, documento. É. Então, não interessa, gente. A gente não quer. É de todo o interesse da embaixada que os brasileiros estejam bem. A gente não vai, de contribuinte, não vai prejudicar nenhum. Toda informação que chega à embaixada, quero deixar bem claro, é confidencial, a gente não divulga para ninguém. Muito menos para o governo irlandês, Para né? ninguém. Ninguém vai saber. Para ninguém. Um brasileiro não pode perguntar de outro, Sim. tá? Uhum. E só com a autorização dele a gente pode falar, se ele autorizar expressamente. Certo. Tá? Então, não tenho receio e a embaixada tem todo o interesse, sim, em que a comunidade brasileira esteja bem. O embaixador cuida disso também com muito zelo. Garanto a vocês. Garanto a vocês. E por esse trabalho que a gente tem feito todo mundo junto, a gente tem visto que é uma preocupação real da embaixada, né? E por isso que a gente quer ajudar a divulgar essa informação, porque, Por favor, faça. porque a gente não... novamente, a gente também não quer que a comunidade brasileira sem documentos tenha medo ou receio de se regularizar. E igual a gente já conversou, os filhos dessas pessoas precisam ir para a escola também, Claro. além do sistema de saúde. Essas crianças precisam ir para a escola e para ir para a escola elas precisam de documento. Se vocês terem uma ideia, o governo irlandês também já está autorizando algumas escolas a ensinarem português. Isso vai ser um... Sério? Também, e tem várias pessoas aqui que trabalham com o português como língua de herança. Assim, Então, para que não se esqueça que são brasileiros também, né? Então, isso é fundamental. Meus filhos com a polonesa são brasileiros e poloneses. uhum, E eu ressalto para os dois e minha ex-mulher também. Eu só falava em português, ela só falava em polonês. Você conhece as duas realidades, sim. Nas duas tá? línguas. Ó, desculpa, complementando de novo aí esse assunto, Sandro, como é a sua última passagem aqui nesse momento,
Eu lembro que a gente tinha conversado lá no passado, uma vez que a gente foi lá na embaixada, que você falou que o negócio era ter continuidade. Sim, vai ter Então, continuidade. A equipe pensando que vem é no seu- boa. Qual que é o seu legado assim, para a embaixada? E você falou, o embaixador tinha esse plano de comunicar com a comunidade brasileira. Qual seria o próximo passo depois desse? A continuidade disso. O fato de eu ir embora não significa que a comunicação terminou. Ao contrário. Ao contrário, eu poderia talvez contribuir de lá, mas o pessoal daqui é muito capacitado. A equipe chegou, é realmente boa. Eu não estou falando da boca para fora, não. Sim. E é um trabalho que vão continuar, né? Que vão... Quando a gente começou isso, quando o embaixador definiu como prioridade da gestão dele, isso é para que continue. Sim. O objetivo da gente é que isso se estenda, que não morra aqui, não. E que vire uma rotina, né? As pessoas Exatamente. terem essa abertura para ir falar com a embaixada e saberem que dentro do que vocês podem ajudar, vocês estão abertos e estão... querem Orientar. ajudar também, O que a gente orientar. não pode Exato. ajudar, a gente orienta. Sim. Quer dizer, também é uma maneira de ajudar. Mas isso continua sim, sim. Vai continuar. Eu trabalho junto aos influenciadores para divulgar notícias de interesse da embaixada, do governo brasileiro, de interesse da comunidade. Uhum. Tá? A gente fez uma campanha grande agora, pra terem ideia, pelo período eleitoral, para que os brasileiros transferissem o título eleitoral. Nas eleições de 2018, nós tínhamos 2.000 brasileiros inscritos. Uhum. Temos 12.000 agora. Ótimo. Tá? E se tudo der certo, muito mais nos próximos É o anos. que a gente espera, a gente pede, porque facilita a vida de todo mundo. E agora o veja, sistema tá bem simples, né, pra mudar. É tudo por internet. Uhum. Tudo por internet. E você veja, o voto, obviamente, o voto é cidadania. Sim, Tá? Você vê como você manifesta. A gente tem que dizer o que a gente quer pro Brasil. sim. Apesar da gente não estar no Brasil, a gente é brasileiro, Claro, a gente tem nossa família no Brasil. Recorre à embaixada. A embaixada depende disso. Exato. Tem exatamente. família no Brasil. Isso, e a possibilidade de voltar para o Brasil nunca se exclui, né? Até pelos filhos, não sei. Nunca se exclui. Você volta de férias. Sim. A gente pede isso porque facilita mesmo. E manifestem, digam, eu quero isso ou eu quero aquilo. Mas Sim. digam. Mas, exatamente. Tá? Dia 2 de outubro. Diga Compareçam. Sim, compareçam. Compareçam, sim. Sim, o voto é secreto mesmo. É secreto mesmo. Você César, infelizmente... conhece até a brincadeira do... Qual? Tá. Vê um casal na rua, assim, e um repórter chega. Assim, por exemplo, de eleições, ele bota assim o microfone próximo à mulher e diz: a senhora vai votar em quem nessas eleições? O marido furioso puxa o microfone e diz: ela vai votar em quem eu votar. Aí o repórter meio assim diz: em quem é que o senhor vai votar? Eu disse: não sei, ela não decidiu. É assim? Não sei, ela não decidiu. Ele manda, mas ela é decision maker. Ele executa. Essa foi boa. Não sei, ela não decidiu ainda. Mas ele é furioso. César, a gente vai ter que dar tchau pra você, porque você ainda tem... Tem muita coisa pra fazer. Tem muita coisa pra fazer. Vou E cortar o daqui... cabelo agora. Daqui a algumas horas você já pega seu voo pra Tailândia, né? Daqui a 24 horas. 24 horas. 23 horas. Eu não sei nem se a gente consegue agradecer por tudo que você... Não, a gente tem que agradecer sim, mas... Tem que agradecer de modo algum. Ressaltar, então, que o seu trabalho foi muito bem feito. Ajudou toda a comunidade brasileira. Muito obrigada por ser tão acessível, por ser tão claro e objetivo. Não, a gente acredita, mas a gente precisa ressaltar que o seu trabalho foi muito bem feito e não consigo pensar em alguém que tem reclamações sobre você sempre. Todo mundo quer falar com você, todo mundo quer ouvir suas histórias, é verdade. Eu fico contente com isso. Eu fiquei muito lisonjeada Era pro Mário estar aqui, infelizmente ele não pôde comparecer. Mário é uma figura, né? Ele é. Mas também em breve lá na Tailândia vocês vão conversar. Não, obrigada. Mas eu fiquei bastante lisonjeada de poder conversar com você, de saber um pouco mais. Vou esperar o seu livro com suas histórias. Todos nós vamos esperar, né? E é isso, não tem como agradecer. Não, eu agradeço porque a comunidade foi muito colaborativa. Houve eco no que a embaixada tentou fazer. Porque se não tivesse tido essa resposta, não acontecia nada.
Sim, Então, não foi só o meu trabalho, o trabalho da embaixada, foi o trabalho da comunidade também, sim. tá? E é Que foi muito... muito cooperativa. Eu agradeço a comunidade brasileira, eu agradeço toda essa facilidade que a comunidade me deu. Porque eu só pude fazer porque a comunidade respondeu, Sim, tá? Você não fala sozinho. sim. Mas a sua abertura também, o seu approach. Você não, ninguém fala sozinho. Diálogo, é diálogo com dois. Sim. A experiência foi transcendental. Transcendental. Eu sou grato, eu me senti acolhido, eu me sinto em casa. Eu digo, eu estou saindo da Irlanda não porque eu quero, é porque é obrigação, Uhum. mas a Irlanda está no meu coração. E a comunidade brasileira vai junto. Você vai ter que voltar de qualquer jeito, que sua filha vai estar aqui, né? A sua filha e todos nós estaremos te esperando de coração aberto. Vocês estão convidadíssimos na Irlanda. Vamos fazer um podcast lá. Vamos, Laura. Já falei para a Laurinha, minha casa está aberta. Minha casa está aberta. Casa de nordestina. Chegar... Comida, a gente já pensou na comida. Casa, comida e roupa lavada. Ai, tá para. Sério. Sério mesmo. Obrigada. E toda a sorte do mundo, a gente tem certeza que a comunidade brasileira na Tailândia agora vai ter a sorte de ter você como conselheiro da embaixada lá. A gente sabe que todos eles estão em boas mãos. Ou a gente fica com um pouquinho de inveja, com ciúmes, mas a gente tá feliz pela comunidade tailandesa, comunidade brasileira na Tailândia e deseja pra você... Mas eu não esqueço vocês. Não, a gente também não esquece de você, não. Exatamente. Eu tive o privilégio, Laurinha. Você sabe disso. O privilégio foi meu, não foi de vocês, não. O privilégio foi meu. Todo meu. E eu agradeço muito. Deixa um beijo enorme para todos. Obrigada, Aí César. o coração fica aqui. Obrigada.